do Endrick, tentou de longe! Tem muita estrela, garoto! Tem muita estrela, menino! Entregando pro menino Endrick, contratado pelo Real Madrid. Aí o Endrick, que lance do garoto! Que jogada! Que golaço! Bola voltou no Endrick, limpou, pé esquerdo, bateu, que golaço! Imagina você ter 8 anos de idade e seu pai precisar postar um vídeo seu no YouTube implorando pra algum clube te dar uma chance. Não é empresário, não é contrato, não é dinheiro. É só um pai acreditando no talento do seu filho. E hoje esse moleque tá no Real Madrid, emprestado pro Lyon, mas ainda pertence ao Real Madrid. E esse é o plano do maior clube do mundo pra transformar Endrick no novo fenômeno mundial. Aquela jovem promessa que começou no Palmeiras destruindo no futebol brasileiro, chamou a atenção de vários clubes europeus e foi contratado pelo maior clube do mundo. E obviamente que essa atenção toda não foi à toa, porque ele fazia muitos gols jogando no Brasil. Libertadores, gol. Jogava clássico, gol. Palmeiras precisava, Endrick chegava lá, gol. Chamou responsabilidade, gol, gol, atrás de gol. E se você acha que essa história começou com glamour, com empresário europeu, com mídia, você tá muito enganado. Porque antes de Santiago Bernabéu, antes de Lyon, teve um moleque que só queria jogar bola, teve dificuldades e teve um quase não. E é aí que começa essa história. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, pode se inscrever aqui no canal, deixa o likezão, e se você chegar até o final do vídeo e não gostar do conteúdo, pode se desinscrever. Mas assim, eu garanto que vocês vão gostar aqui do conteúdo, porque o conteúdo é de qualidade, e você vai chegar no final do vídeo e vai manter sua inscrição, hein? Muito obrigado pra você que se inscreveu. Então bora aqui pro vídeo, que esse aqui tá muito brabo, hein? A infância de Endrick Felipe Moreira de Souza, nascido em Taquatinga, no Distrito Federal, criado em Valparaíso de Goiás. E não era aquele cenário de menino prodígio já cheio de estrutura. Ele começou jogando bola com apenas 4 anos de idade. Exatamente, 4 anos. Enquanto a maioria das crianças ainda estava aprendendo a amarrar o tênis, ele já estava finalizando, já estava chutando uma bola. Mas o mais importante aqui não é o talento, é o seu pai, chamado Douglas Souza. Esse cara é o personagem principal da história, porque quando o Endrick tinha 8 anos, ele já fazia chover na base. E o que o pai fez? Pegou o vídeo dos gols do filho e começou a postar no YouTube. Sem edição cinematográfica, sem drone, sem thumbnail absurda. Era tipo, olha meu filho aqui, ele é diferente. E ele começou a mandar esses vídeos pra clubes brasileiros. Tava sentado no sofá, ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol, eu vou tirar a gente dessa dificuldade. E a primeira mudança na vida de Endrick, com 8 anos, ele jogava no Brasília Fute Academy. Esse time tinha parceria com São Paulo, e o São Paulo chamou Endrick pra morar nos alojamentos. A chance tava ali, só que o pai fez um pedido simples. O pai dele chegou no São Paulo, pra diretoria de São Paulo, e falou o seguinte: vocês conseguem me dar uma moradia em São Paulo, ou pelo menos um emprego? E o que a diretoria de São Paulo fez? Exatamente, recusou. Pelo amor de Deus, que diretoria é essa, hein? Desde antigamente já era horrível. Depois do não do São Paulo, veio o vídeo que mudou tudo, porque Douglas, pai de Endrick, voltou a postar vídeos do seu filho no YouTube. Só que agora era da Go Cup, torneio infantil gigantesco, times do mundo inteiro. E o Endrick fez simplesmente 17 gols em 7 jogos. Mano, absurdo. Isso não é normal, isso não é promissor, é absurdo. E um desses vídeos chegou até o Palmeiras. João Paulo Sampaio, diretor da base, viu aquilo e falou: traga esse moleque pra teste agora. Uma semana, era só isso, uma semana pra mudar tudo. Então chegou o teste que mudou a vida de Endrick. Endrick foi aprovado, sem discussão, sem dúvida. E aí vem uma das partes mais importantes da história. O Palmeiras não só levou o garoto pra base, mas também deu o emprego que seu pai queria. Auxiliar de limpeza no clube, isso aqui era gigante. Porque não é só contratar o talento, é dar estrutura pra sua família. A chegada de Endrick na base do Palmeiras. Quando o Endrick chega na base do Palmeiras, ele chega como aquele moleque que todo mundo comenta no CT. Cê é louco, rapaziada, vocês viram ali, tem um baixinho ali que, mano, o bicho é diferente, hein? E falar pra vocês, o mano era diferente mesmo. No sub-11, no sub-13, no sub-15, era sempre o mesmo padrão. Força absurda pra idade, finalização de adulto, mentalidade de jogador grande. E um detalhe importante aqui, ele não era aquele jogador franzino que dependia de crescer. Conforme os anos foi passando, o nome de Endrick virou rotina nas manchetes da base. Artilharia atrás de artilharia, títulos atrás de títulos. O pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele pra ser jogador. Mas a Copa São Paulo de Futebol Júnior foi o momento que tudo mudou. Ali ele não era mais só promessa do Palmeiras, ali ele virou assunto nacional. Endrick estreou na copinha contra o Açu do Rio Grande do Norte e venceu por 6-1. E ele já estreia com 2 gols. E ele joga como se estivesse no campinho de Valparaíso, sem medo, sem tremer. E isso aqui é muito importante, porque talento você ensina, personalidade não. E detalhe, ele tinha apenas 15 anos.
A Copinha joga moleques de até 21 anos e ele tinha apenas 15. Enquanto o filho começava a virar estrela na base, o pai ainda continuava trabalhando no clube. Você limpa o CT e vê seu filho treinando pra virar ídolo. Isso cria uma mentalidade diferente. Não é jogador criado em bolha, é jogador que sabe de onde veio. Só que aí começa um problema, porque quando um jogador de 15, 16 anos começa a destruir tudo na base, a Europa começa a ligar, e não é uma ligação pequena. É Real Madrid, Barcelona, PSG. Só que antes da Europa veio a decisão mais importante da carreira dele: subir pro profissional com apenas 16 anos. E aí, meu amigo, a pressão muda de nível. A chegada ao profissional. 21 de julho de 2022, aniversário de 16 anos. Enquanto qualquer outro garoto estaria pensando em festa, Endrick estava assinando contrato profissional com o Palmeiras. 3 anos de contrato, 60 milhões de euros. Para um garoto que ainda nem tinha jogado no profissional. Isso aqui já mostrava uma coisa: o Palmeiras sabia o que tinha nas mãos. Não era uma promessa comum, era uma promessa mundial. Então chegou o grande dia da estreia dele no profissional. 6 de outubro de 2022. Palmeiras versus Coritiba, Allianz Parque lotado. O jogo já estava 3-0 pro Palmeiras e já começa os gritos da torcida chamando o Endrick, né? Falando pro Abel já colocar o menino pra ele fazer o seu primeiro jogo no profissional. Mano, imagina isso com apenas 16 anos, cê é louco, que absurdo. Você lá no banco, o estádio pedindo seu nome, João Martins olha pro banco, chama e pronto. Ali muda tudo. Com 16 anos, ele vira o jogador mais jovem a atuar pelo Palmeiras. Ele entra como se fosse normal, sem cara de assustado, sem travar, sem sentir o peso. A torcida só queria uma coisa: o seu primeiro gol. E ele quase faz, porque ele recebe uma bola de Bruno Tabata, livre na área, e o goleiro salva. O estádio vai abaixo. Ali o Brasil já entendeu, é questão de tempo. Beleza, ele já tinha estreado, já tinha criado expectativa, mas faltava uma coisa: o gol. Endrick marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras contra o Atlético Paranaense, e ali mudou a chave. Não foi só, o menino fez gol. Na verdade foi, pronto, agora segura. Ele se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol pelo Brasileirão. E detalhe, foi na sua estreia do Brasileirão, tá? E dali pra frente ele começou a jogar com outra confiança. Parecia que tinha tirado um peso das costas. E aí começa a fase mais absurda da carreira dele no Brasil, porque ele não só estreou, ele começou a decidir. E dentro disso tudo eu já tenho certeza que o Real Madrid já vinha bolando seu plano, porque o Real Madrid tem muitos anos de experiência, Florentino Pérez tem muitos anos de experiência, e eu tenho certeza que ele não é bobo nem nada. Enquanto o Endrick escrevia sua história aqui, o Real Madrid já tava escrevendo e planejando sua história por lá. E aí vem um momento que separa a promessa de realidade. Ele começou a ganhar minutagens também na Libertadores e marcou o seu primeiro gol com apenas 37 minutos em campo. Depois ele continuou no banco, 2 jogos depois ele foi lá, entrou, marcou outro gol, depois meteu mais um gol e agora contra o São Paulo. A média do Endrick é um absurdo, porque se você pegar e botar ele pra jogar 30 minutos pro Endrick é fatal. É perigo de gol, porque a média dele não tem jeito. O auge de Endrick no Brasil. Quando o Brasileirão parecia perdido pro Botafogo, o Endrick chegou lá e salvou o Palmeiras. E podemos dizer que sim, praticamente ele trouxe o título brasileiro pro Palmeiras. E foi um absurdo aquele jogo contra o Botafogo, viu? Na reta final do Brasileirão, o Palmeiras começou a vencer todo mundo e o Botafogo começou a desmoronar, empatando, perdendo e querendo entregar o título pro Palmeiras. Até que esses dois se enfrentaram. A diferença entre os dois estava 7 pontos, só que se o Palmeiras ganhasse, iria pra 4. Então, ainda ter muita chance pra alcançar. Só que o que ninguém esperava era que com apenas 36 minutos de jogo já tava 3-0 pro Botafogo. Aí a torcida do Botafogo já começava a gritar que era campeão, só que eles não esperavam que Endrick estava lá. Endrick estava em campo e era o dia do moleque, viu? Nos 4 minutos do segundo tempo ele dá uma arrancada absurda, um gol que ficou aí icônico e marca um golaço pro Palmeiras, 3-1. Ele foi pegar a bola lá no fundo da rede, já começou a motivar todos os companheiros, chamando os companheiros pra vamos, acredito. Aos 82 minutos, o Botafogo teve um pênalti, Tiquinho na bola, pum, errou, Everton catou. 1 minuto depois, vai lá, gol, e sabe de quem? Do Endrick. Mais um golaço do moleque, 3-2. Nos 88 ele deu um cruzamento que resultou no empate do Palmeiras e depois o Palmeiras virou nos acréscimos, 4-3. Performance absurda do menino Endrick. E foi ali que ele deixou de ser promessa e virou um símbolo de reação. Virou jogador de jogo grande. E depois desse jogo o Endrick começou a marcar gol atrás de gol. Fez gol contra o Internacional e fez o último gol que concretizou o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras naquele ano. Em apenas 10 jogos o Endrick levou o Palmeiras para o título do Campeonato Brasileiro que parecia perdido. E depois disso a Europa não estava só observando, estava disputando.
A chegada de Endrick na Europa. Depois dessas atuações absurdas de Endrick, não teve jeito, veio proposta do Real Madrid e o Palmeiras aceitou. E quando ele completou 18 anos de idade, ele foi pro Real. Uma contratação que custou 70 milhões de euros. A segunda transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Só perdendo pra Neymar, que foi 88 milhões. E o Real Madrid não compra jogador, ele compra um projeto. E ele já vinha fazendo isso. Vinícius Júnior, Rodrigo, Camavinga, Bellingham, todos jovens, todos moldados, todos transformados em protagonistas. E quando viram o Endrick, eles não viram só um atacante, viram um 9 moderno, forte, explosivo, frio e com uma mentalidade absurda pra idade. Na La Liga, Endrick já chega marcando gol. Ele precisou de apenas 25 minutos em campo para fazer o seu primeiro gol na La Liga. Todo mundo já sabia que ele ia ser reserva, né? Porque Real Madrid também contratou Mbappé. Então não tem jeito, né? É o Mbappé, é mais moldado, tem mais experiência, é mais velho. E ele também chega como uma das melhores contratações do mundo. Só que no Real Madrid você não tem tempo, ou você entrega ou você some. E o Endrick, mesmo entrando no segundo tempo, até tava entregando. Tava mostrando que queria a confiança do treinador, que queria entrar, queria jogar, queria marcar. Depois ele foi lá e marcou outro gol na La Liga. Na sua estreia da Champions ele já marcou gol. E o seu primeiro gol na Champions não foi qualquer um. Tinha Mbappé de um lado e Vinícius Júnior do outro. E o que ele fez? Foi levando a bola, meteu um chutaço lá de fora da área e marcou seu gol. E aí que você vê que o menino tem estrela, tem personalidade. Depois ele fez gol na Champions de novo, fez outro gol na La Liga. Teve até uma polêmica do Endrick que ele entrou no jogo. Aí ele foi lá, tentou dar uma cavadinha, errou. Aí o Ancelotti deu uma entrevista falando que ele não tava pronto, essas coisas assim. E depois disso veio a chegada de Xabi Alonso, né? Aí ele perdeu totalmente o seu mínimo espaço que ele tinha no Real Madrid. Mesmo entrando, destruindo, marcando muitos gols, principalmente na Copa do Rei. Foi o vice-artilheiro da Copa do Rei do lado de Julián Álvares. Só perdeu pro Ferran Torres do Barcelona, que fez 6. Mas mesmo assim, Xabi Alonso quase não colocava o moleque pra jogar. Aí chegou toda aquela polêmica do Endrick no banco, com aquelas imagens dele meio que triste no banco, querendo jogar. E o menino simplesmente não tinha oportunidade. Mesmo todos nós sabendo que ele tinha potencial, que se ele jogasse ele iria destruir. Só que o Endrick, em vez de ficar triste, abaixar a cabeça, ele disse que esse período fortaleceu ainda mais. E tanto eu como você e o Real Madrid sabe, esse moleque ainda vai ter um futuro brilhante e o Real Madrid tem muita cabeça. Pra eles não perder o Endrick pra outro clube, pra uma futura venda, eles emprestam o Endrick pro Lyon. E esse daí foi um ótimo empréstimo tanto pro Real Madrid e tanto pro Lyon. Uma ótima jogada do clube espanhol. A chegada de Endrick no Lyon. Então o Endrick chega no Lyon. E na sua partida de estreia ele já faz o seu primeiro gol pelo clube. Depois ele joga bem, dá assistência. E quando é fé, do nada, boom, hat-trick de Endrick. O primeiro hat-trick da carreira do Endrick foi na Europa, foi no Lyon. Depois ele vai lá, marca outro gol, faz jogos impressionantes. E o dia que eu tô gravando, o último jogo do Endrick foi aquela expulsão dele bizarra, que assim, nada a ver. Não tem jeito, né? Tão caçando o moleque só porque ele tá jogando demais. Mas isso sem dúvida é uma cantada genial do Real Madrid. Porque o Real já fez algo parecido antes. O clube pensa em ciclos, e se o Endrick ganha ritmo e protagonismo antes de se assumir de vez, ele chega pronto, não como promessa, mas como solução. Porque na Europa o jogo é diferente, menos espaço, defesa organizada, físico mais intenso, e é exatamente esse ambiente que pode transformar o Endrick. E aí entra a grande pergunta que todo mundo quer saber: será que ele pode ser o 9 do Hexa? O possível 9 do Hexa. Mas pensa comigo, o Brasil tá há anos procurando um 9 definitivo. Depois de Ronaldo Fenômeno, a gente teve vários bons atacantes. Mas aquele cara que você olha e fala, esse daqui decide Copa do Mundo, não tem jeito, tá em falta. Hoje o Brasil tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli, Rafinha, mas o centroavante ainda é debate. E é aí que o Endrick entra, ele tem algo que não se ensina: instinto de gol. Ele finaliza rápido, ele não precisa de 5 toques, ele não pensa demais. Recebeu, chutou. E em Copa do Mundo isso decide o jogo. E outra coisa que pouca gente fala, esse moleque não sente pressão. Estreou no profissional com o estádio pedindo o nome dele, virou o jogo contra o Botafogo com o time morto, foi pra Europa com apenas 18 anos sabendo que o mundo tava de olho nele. Ele não se esconde. E isso é mentalidade de jogador grande. O Endrick tem algo que combina com a história da seleção: raça, ousadia, mais gol decisivo. Pode ser que ele não seja aquele cara histórico, mas ele tem grande potencial de ser aquele cara que marca uma geração inteira. Mas no fim das contas, o plano do Real Madrid não é só transformar o Endrick em uma estrela, é transformar ele em um protagonista mundial. E se isso acontecer, o Brasil com certeza pode ter encontrado o seu camisa 9 para as próximas, sei lá, 3, 4 copas. Mas enfim, rapaziada, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aí, o que você espera do Endrick? O que você espera do futuro dele? Será que ele realmente vai ser o nosso 9 do Hexa? Será que realmente vai mostrar tudo isso que ele tem pra mostrar? Eu particularmente acho que sim, acho que ele vai virar um grande jogador. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Vamos ver os próximos capítulos aí, o que vem pela frente, o que ele ainda vai fazer pelo Lyon. E a Copa do Mundo eu tenho quase certeza que o Ancelotti deve sim convocar o moleque. Mas muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora, tamo junto. Não se esqueça do likezão e de se inscrever aqui no canal. E é isso, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e beba água, hein? Ó, a minha tá aqui, tô bebendo. Fui!